Isso é decisivo. Usar e não ser usado. Esse é o salto, esse é o pulo do gato. Eu estou usando ou estou sendo usado? Nessas eleições aqui do Brasil, eu sei que tem companheiros aqui que participaram dessa eleição recente, por exemplo, mas eu acho que nossa posição defendeu de que não deveríamos participar desse processo, que deveríamos votar nulo, porque nesse processo estaríamos convalidando a institucionalidade burguesa. Agora, se você está dentro de um quadro, aí é o que fala análise concreta da situação concreta. Aí você faz a análise, eu vou usar ou vou ser usado? Tem um marxista norueguês, na Noruega tem também, vocês pensam que tem só gelo lá, essas coisas, e terrorista maluco, não, tem ele chama Goran Terborg. Ele fez uma formulação muito precisa quanto a isso, que eu acho que merece uma atenção da gente. Ele diz: devemos ir ao parlamento? Sim, devemos ir ao parlamento, devemos os marxistas, né? Devemos ir ao parlamento para de lá tirar o proletariado e não para levar o proletariado para lá. O que o reformismo tem feito historicamente no Brasil muito é levar, desde esse mundo internacional, é levar o proletariado para a institucionalidade, para a acomodação, para o oportunismo, certo? E para esperanças vãs, para ilusões perdidas. Aí entra uma questão. Então é isso. Eu acho que tanto na Venezuela, na Bolívia, quanto no Equador, a participação nos processos eleitorais abertos pelo Estado burguês propiciava você fazer um trabalho no processo eleitoral e no interior mesmo dessa instituição de tirar o proletariado. É por isso que eu saúdo com muito entusiasmo, desculpe eu falar disso umas 200 vezes, o Chaves está criando os conselhos comunais e pensando em passar o poder para eles. Que aí faz a equação, aí fecha a equação. Estou lá nessa instituição, aliás, o Chaves ser golpista para mim é um ponto alto da trajetória política dele, né? A tentativa de golpe. Ninguém aqui idolatra a instituição burguesa, então isso não é conversa para não, deixa para Montesquieu, aquele povo lá. Agora, então não sei se é respondido, mas eu quer? Respondeu ele que não concorda. Agora, eu acho que o companheiro Maio faz um alerta extremamente pertinente, certo? Eu até eu procurei na minha intervenção não ser isso que ele falou que eu acabei de ser, ou que eu posso ter sido, certo? Eu me referi aos cordões obreiros do governo Allende e falei que o Allende, digamos, perdeu a sua iniciativa revolucionária por não dar o poder ou trabalhar na linha de dar o poder para os cordões obreiros. E insisti bastante nessa coisa dos conselhos de Chaves. E em todo momento eu talvez menos, sempre é pouco bater na democracia, do meu ponto de vista, bati pouco na institucionalidade dos Estados Unidos. Mas mesmo assim, eu aceito a crítica do companheiro e realmente eu acho que a gente deve pautar, veja bem, e principalizar a nossa intervenção para daí julgar os governantes a respeito da conjuntura do movimento. Aí, respondendo ao companheiro Almeida, desculpa, ao companheiro Almeida, eu tentei dizer, embora muito rapidamente, porque é preciso não deixar de falar, que a situação revolucionária
se tipifica através do nível de consciência da classe trabalhadora. Isso foi uma ênfase, foi o eixo da resposta. Então, eu coloquei o protagonismo possível e real na própria classe trabalhadora. Agora, se me permite, não me dirijo a você especificamente, no caso, respondendo a sua questão, mas uma reflexão geral sobre isso, a gente tem que tomar muito cuidado com o bacismo e com o movimentismo. Muito cuidado. As massas podem estar erradas. Geralmente elas estão erradas. Senão não precisava a gente existir. Ele podia estar tomando chopp ali agora, para ver uma declaração. Certo? Exatamente porque a ideologia dominante, a ideologia da classe dominante, é que nós existimos enquanto comunistas. E é para isso que a gente existe. Então é preciso tomar um certo cuidado com isso. A gente tem que admitir e propagandear, divulgar, etc., o poder direto dos trabalhadores direto. Essa é uma meta, essa não é a realidade. Não podemos confundir a estratégia enquanto meta da estratégia enquanto consideração de uma realidade, que às vezes se usa o mesmo termo para as duas situações, geralmente de uma maneira equivocada, né? Então, a gente tem exemplos, evidentemente, sem desqualificar e sem dizer que o companheiro jamais pensaria nisso, né? Nós temos que as massas, né, botaram óleo no poder, as massas. E eu ia falar ainda, que passou, eu ia falar. É muito pesado. Eu pensei. Mussolini. Certo, Mussolini deu o seu golpe a partir da caminhada sobre o momento e tal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas as massas deram exemplos heróicos na jornada de 1905 na Rússia. E deram exemplos heróicos na Revolução Mexicana, que a gente fala pouco. A Revolução Mexicana foi um exemplo de um heroísmo das massas, de uma coisa, e na própria Revolução Cubana. Então a gente tem que medir, certo? E não reificar, e muito menos deificar, né, a função, a capacidade de trabalho da massa. Agora, é sempre necessário, e nisso somos marxistas e somos leninistas, nesse caso, que sem um partido revolucionário, ou seja, que seja uma expressão não distanciada dessa massa, não chefe dessa massa, mas um partido revolucionário que seja a real vanguarda dos trabalhadores, você não faz a revolução. Isso aí é o ponto de vista que a gente defende. O problema é que não se pode estabelecer uma vala, um abismo entre o partido, como querem certos teóricos aí, que até às vezes se passam por muito basistas, entre o partido e os trabalhadores, como está no manifesto, né? Nós não somos diferentes dos trabalhadores, somos sua parte mais avançada, certo? Eu insisto que a consideração de que as ideias dominantes são ideias da classe dominante, certo? Essa formulação é um instrumento essencial de análise de prática política. Agora, só rapidamente, o lugar da crise no desenvolvimento da consciência do proletariado. Ou seja, há uma crise, a burguesia perde o poder de dominação ideológica, inclusive o proletariado começa a ver as vergonhas da burguesia, começa a ver que tudo era uma grande mentira, e aí chega um tipo de consciência. Só que, e a história demonstra, essa consciência do proletariado não salta para a consciência para si, que diz Marx, sem a ação do Partido Revolucionário. É o caso do Lenin, fala, e é correto, ou se discute, diz que não é correto, nós achamos correto, e sem teoria revolucionária, com a prática revolucionária. O operário tem que levar um feijão, arroz para casa, ele não pode estudar teoria. E agora? Então, o operário, quando ele entra no partido, ele deixa de ser operário. Né? E aí eu queria perguntar para o Léo, que está mais atento à realidade da Venezuela,
como isso ocorre lá hoje, se existe essa atuação das ONGs, desses movimentos ditos de minorias, em que grau isso ocorre na realidade do país? Recentemente, né, na verdade faz menos de uma semana, eu regressei da Venezuela, passei lá 2 semanas com os camaradas do Partido Comunista Venezuelano no estado de Monagas, né, no processo eleitoral lá para o governo do estado, está em disputa lá do governo do estado e deputados estaduais. Monagas é um dos últimos estados, né, ainda na mão da direita, então lá um forte avanço e vai, pelo que estava se construindo lá até a semana passada, vai de fato, né, ser consolidada ali a vitória chavista naquele estado, como ao que parece em diversos outros. Esse processo ele vai avançando e está ganhando povo. E essas iniciativas elas são muito importantes porque claro que elas vão vir cada uma de um ponto, né, de vista a partir de determinados referenciais teóricos. Então você pode chegar na Venezuela e de repente ter a impressão de que o que prevalece lá é um populismo social-democrata. Há a possibilidade, dependendo da lente que se coloca para observar o processo venezuelano, pode-se ter essa interpretação. Se a gente for pegar os programas governamentais não tem grande diferença dos programas, por exemplo, que vêm sendo desenvolvidos no Brasil através do governo federal. No começo da apresentação, a mesa falou da distância cultural do Brasil com a América Latina, e no ensino fundamental você tem ensino de língua espanhola, né? Só que você vai lá ver o material de língua espanhola e quase nunca se refere à América Latina, se refere à Espanha. Nada contra os espanhóis, mas mostra um pouco essa distância. Mas eu queria falar um pouco do que foi dito no começo, a fala do Irã, que ele falou do fechamento da RCTV. Aí não é nenhuma pergunta, mas um comentário, se a mesa quisesse comentar, porque esse caso da RCTV ele é bem emblemático, é um dos mais usados pela grande imprensa para condenar o processo venezuelano, né? Sobretudo condenar a figura do Chaves, que ele fechou a rede de televisão. E até onde eu sei, ele não fechou nada. Ele foi até muito complacente com a RCTV, né? Porque ele esperou acabar a concessão pública, não renovou, sem contar que a RCTV tinha uma série de irregularidades, né? Dívidas trabalhistas, funcionários, evasão de divisas, né? E ela continua existindo normalmente, né? Tem lá o estúdio, ela grava tudo, só que ela só transmite TV a cabo. Eu acho que é importante isso, que é um caso bem significativo, que é usado contra o Chaves. Só isso comentar.